A casa ou centro espírita são os locais onde estudamos a doutrina espírita e onde são oferecidas gratuitamente à comunidade inúmeras atividades, entre palestras, cursos e ações de caridade. O programa de hoje é dedicado aos tratamentos espirituais, que de forma complementar podem auxiliar na cura de doenças, considerando aspectos orgânicos, psicológicos e espirituais. Existe tratamento espiritual à distância? Ou seja, sem a presença física do atendido? Existem as curas à distância, a cirurgia espiritual à distância, existe a tarefa de intercâmbio mediúnico que pode ser feita à distância. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é o condutor das nossas ações e dos nossos sentimentos. O nosso pensamento atinge distâncias inimagináveis. E quando nos unimos ao plano espiritual superior para auxiliar alguém que desejamos intensamente, o nosso pensamento enriquecido pela espiritualidade superior age como uma chuva, ajudando o indivíduo. Ele pode opor resistência, pode, mas água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Para o espírito não existe barreira e é comum termos os atendimentos à distância através de um familiar que venha à casa e esteja presente naquele momento, ou que venha à casa e traga a informação, os dados da pessoa, a situação, que são feitas naturalmente as ligações espirituais à distância para poder auxiliar uma pessoa em dificuldade. Seria uma pena que nós não pudéssemos ajudar a pessoa só porque ela não está em condições de vir à casa espírita. Então Deus permite que nós possamos orar por ela, emitir vibrações, mesmo à distância. Há séculos, crenças e religiões utilizam os poderes curativos das mãos, com outras denominações. Qual a diferença do passe que é oferecido em centros espíritas? Todos podem ter acesso? Com que frequência? O passe é também um dos tratamentos, uma forma de atendimento às pessoas que estão passando por essas influenciações espirituais e que na casa espírita é possibilitado a todas aquelas criaturas que passam a frequentar, que buscam alívio para suas dores, para os problemas íntimos que estão vivenciando. É uma das práticas da casa espírita que mais desperta o interesse para as pessoas. Deveria ser a propagação do Evangelho, mas é, sem dúvida nenhuma, o passe. Por quê? Porque ele é uma transfusão de energias. Ele retira de nós aquela energia pesada, poluída, e nós somos banhados por aquela luz, por fluidos renovadores que vão nos trazer o bem-estar. De forma que os fluidos são transmitidos pelos espíritos, combinando seus próprios fluidos com os fluidos dos médiuns aplicadores de passes. E isso é altamente saudável, porque o tratamento resulta sempre em benefício de uma grande coletividade que necessita desses recursos. Nós costumamos dizer que é como se fosse um remédio. É um reforço espiritual de equilíbrio de fluidos, mas não devemos abusar desse recurso. Devemos receber o passe, essa transmissão de energia, quando estamos necessitados, porque Deus não nos deixou à mercê de outras pessoas. Pela oração, pela mentalização do bem, quando trabalhamos com ânimo, quando nós vibramos em favor de alguém, nós estamos nos renovando fluidicamente. Agora, diante de certas situações da vida, entramos em depressão, ficamos entristecidos, sozinhos não estamos conseguindo, estamos enfermos, então o passe está realmente indicado. Estamos sofrendo um assédio espiritual, uma perturbação, vamos procurar o passe, porque vai nos fortalecer fluidicamente, renovar os nossos fluidos e ajudar-nos inclusive no campo mental. Mas nesse caso, nós estamos procurando adequadamente, acertadamente. Não estamos querendo viver à custa do passe, mesmo porque não vai funcionar. A lei divina não se deixa enganar. A diferença entre essas práticas, unção, jorei, reiki,
Todas estas formas que são de transmissão de energia são basicamente a mesma coisa. Na casa espírita é feita com a maior simplicidade e são feitas muito rapidamente, em alguns segundos, alguns 40, 50 segundos costuma ser. Por quê? Porque nós não aplicamos essas energias só por nós mesmos. O fazemos com assistência espiritual. Os bons espíritos unem seus fluidos aos nossos e ajudam no direcionamento para benefício da criatura que está recebendo o passe. Então esta é a diferença. Não fazemos só por nós mesmos, fazemos com ajuda espiritual. Todos nós somos dotados de ectoplasma. Todos nós podemos doar esse ectoplasma. Difere entre médiuns a quantidade e a qualidade desse passe. Existem médiuns que têm um poder curador fantástico. O passe é uma conquista do homem. Acostumado em utilizar as mãos para construir, ele as utiliza quando pensa no bem para ajudar o próximo. Jesus, o mestre maior, usou o passe apenas em posição de mãos, e a energia sai, é enriquecida pelo plano espiritual e realiza a cura. Então o Espiritismo, ele veio buscar o recurso do passe como uma prática nos seus trabalhos, porque nós sabemos que quando se impõe a mão sobre uma pessoa, motivado pelo amor, independe a religião dessa pessoa. O veículo condutor do passe é o amor, é a vontade de curar, é a vontade de ajudar. O passe tem sempre os mesmos objetivos? Mas como manter os benefícios depois da aplicação? Todo o passe tem como objetivo a melhora do encarnado. Ele tem como objetivo, como já sabemos, retirar os fluidos negativos, trazer os fluidos positivos. Então ela recebe um contingente de fluidos que a renova, que a estimula. Ela pode estar enferma e aquele passe então vai funcionar como um medicamento, vai ajudar para o corpo poder se recuperar mais rapidamente. A pessoa pode estar numa perturbação espiritual e ela está desgastada por um tipo de pensamento que está deprimindo, que está torturando. Nesse caso, então, o passe vai renovar o campo fluídico mental da pessoa. Então, como vemos, o passe tem vários objetivos, sempre de beneficiar. Então, ela vai à casa espírita, faz lá uma entrevista, conta a sua problemática, recebe uma orientação aí, né? Porque que adianta a pessoa reclamar que a vida na casa dela está um inferno e se a pessoa que entrevista não disser que ela tem que melhorar isso em casa, porque senão o passe não vai resolver, ela vai chegar em casa e vai se dar mal, continuar a se dar mal com os familiares. Então, se ela não recebe essa informação, o que ela vai achar? Ela vai achar que passe cura qualquer coisa. Mas depois ela chega em casa e isso não acontece, o que ela vai concluir? Ah, passe não funciona. Porque algumas pessoas acham que passe tem que curar relacionamentos que estão sendo mal conduzidos. E não é assim. Isso é um trabalho de esforço pessoal. É para isso que nós estamos encarnados. Para melhorar relacionamentos, quaisquer que sejam. Porque quando a criatura ora, quando ela trabalha no bem, se alguém pensar negativamente em direção a essa pessoa, isso não vai atingi-la porque ela está numa frequência vibratória superior. Mas se ela estiver num momento de invigilância, ou se ela cultivar também pensamentos com propósitos que não são bons, é claro que aí ela vai ser atingida com muito mais força, com muito mais intensidade. O Espiritismo nos ensina, tudo é sintonia. Quando nós somos banhados pela energia do passe, nós precisamos lutar contra os maus pensamentos, contra aquele hábito que nós temos das discussões. Se nós não procurarmos uma reforma íntima, o passe vai nos trazer o benefício, mas preservá-lo depende de nós. Nós não temos babás espirituais que ficam ali nos policiando. Temos o nosso mentor espiritual, para o qual nós damos um trabalho muito grande, porque fica tentando nos conduzir sempre para melhores momentos. Mas a opção é nossa, o livre-arbítrio é nosso.
Preservar o que se recebe do passe é condição essencial para continuar nos sentindo bem até a nossa volta à casa espírita, para buscar um outro passe. Então, realmente, depende de nós a libertação maior. E Jesus disse, o espírito mal foi retirado, mas o coração ficou vazio. Não puseram amor, nem auxílio ao próximo, e o espírito mal voltou com 7 piores. A modificação tem que ser nossa. A luta para melhorar nos convém. A felicidade depende de nós e é encontrada no amar ao próximo como a si mesmo. O que é a cirurgia espiritual? Como o espiritismo pode auxiliar nos processos de cura do corpo físico? E qual a importância da fé para o sucesso do tratamento? Primeiro, o espiritismo não dispensa o tratamento médico, nem o psiquiátrico, nem o psicológico, nenhum tratamento. Respeitamos as conquistas que são nossas de séculos. A cirurgia espiritual é uma prática que atualmente é exercida em muitas casas espíritas. Os espíritos nos falaram já há muito tempo de que eles podem agir em nós através do perispírito. A cirurgia espiritual, na verdade, é feita no perispírito, não é feita no corpo material. Depois que ela é feita no perispírito, essa passagem, vamos dizer assim, daquele benefício se dá automaticamente. Como o corpo é resultado da harmonia do espírito, fortificar o espírito. Aí entra a cura espírita, que também se processa de uma forma magnífica. Age sobre o corpo físico, sobre o perispírito, pela fortificação do espírito. Não é qualquer médium que vai poder se dedicar à cirurgia espiritual. Ele tem que ser um médium que doa o ectoplasma, que é uma substância utilizada pelo plano espiritual, que todo ser encarnado tem, só o encarnado produz ectoplasma. O desencarnado não produz. Portanto, o desencarnado precisa utilizar-se do ectoplasma dos médiuns para poder exercitar a cirurgia espiritual. Na hora da dor, procurar a casa espírita que fortifica o corpo e, consequentemente, o corpo físico. Qualquer pessoa pode buscar uma cirurgia espiritual para qualquer mal que ela esteja vivenciando, mesmo alguma situação que materialmente não fosse possível uma cirurgia a ser feita. No campo espiritual, qualquer parte do nosso organismo pode receber uma cirurgia espiritual, porque a espiritualidade usa os seus instrumentos. Eles têm um centro cirúrgico montado na sala de cirurgia espiritual. Usam os seus instrumentos porque agem no nosso perispírito. Os espíritos se encarregam de levar ao longo do perispírito até o lugar onde existe a enfermidade. É como o indivíduo que está com uma infecção no dedão do pé e acaba tomando por via oral um antibiótico, e esse remédio caminha ao longo do físico e vai no local indicado. Dessa forma, se entende que não é necessário se utilizar nenhum instrumento cirúrgico, nenhuma ferramenta, nenhum artigo, nenhum material, nada. A cirurgia espiritual não pede nada disso. Ela pede, sim, que haja um grupo de médiuns preparados através do conhecimento, através do estudo, médiuns que tenham uma moral adequada para poder ser os instrumentos da espiritualidade. Todo o processo de melhora para a pessoa, seja cura física, seja cura espiritual, sempre é preciso aquilo que Allan Kardec denominou a bomba aspirante e a bomba calcante. Ele disse que o curador, o elemento curador, o espírito curador ou o médium curador, ele é uma bomba calcante porque ele emite a onda de vibrações, de fluidos, ele impulsiona com a sua vontade. Enquanto que a pessoa que vai ser beneficiada, ela deve se fazer uma bomba aspirante, ela deve desejar para si, buscar, estar querendo aceitar. Por isso nós falamos de fé.
A fé sem obras serve para nada. Eu acredito muito, mas eu não mudo para melhor? Bem, quanto a pessoa esteja no tratamento espiritual, é claro que a parte que lhe compete deve ser sempre observada. Frequentar melhores ambientes, ter cuidado em relação a filmes, a programas de TV, a conversações, porque hoje em dia nós vemos, infelizmente, que a mídia está trazendo uma contribuição que não é positiva na maioria dos casos, com boas e raras exceções, mas é preciso ter uma seleção melhor de programas, de conversações, de ambientes que a pessoa frequente, porque senão não adianta nada ela ir no centro espírita, tomar um passe, for atendida ali por pessoas competentes para ajudá-la, e depois voltar para os mesmos ambientes, para os mesmos vícios, e ela vai novamente atrair influências negativas. As boas influências nós só vamos conquistar através de uma conduta reta, através de um pensamento melhor, e a prece e o trabalho no